Segundo Samuel capítulo 13. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer, por Tamar sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Anom dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Anom um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: Por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Anom: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Anom e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Anom ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Anom teu irmão e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Anom, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa e a amassou e fez bolo diante dos seus olhos e cozeu os bolos. E tomou a sertã e os tirou diante dele, porém ele recusou comer, e disse a Anom: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Anom a Tamar: Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E trouxe Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Anom, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Anom a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior é o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Anom: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou ao seu moço que o servia e disse: Deita esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta atrás dela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Anom teu irmão contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não falou com Anom, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Anom, por ter forçado a Tamar sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que o teu servo tem tosquiadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não, deixa ir conosco Anom, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Anom e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Anom estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Anom, então matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Anom como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi,
de que se dizia: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou seus vestidos e se lançou por terra, da mesma maneira como todos os servos estavam com ele vestidos rotos. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não digo, meu senhor, que mataram a todos os mancebos, filhos do rei, porque só morreu Anom, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou Tamar, sua irmã. Não se limita, pois agora, no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Anom. E Absalão fugiu. E o mancebo que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra que teu servo assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram, e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Assim Absalão fugiu, e se foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Cesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Jesur, esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Anom, que era morto. Capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher sábia, e disse-lhe: Ora, finge que estás de nojo, veste vestido de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher, que já há muitos dias está de nojo por algum morto. E entra ao rei, e fala-lhe conforme a esta palavra, e Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, prostrou-se e disse: Salve-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim, e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpável. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor, seu Deus, que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder, e não destruam a meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos, e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas lhe dará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do meu rei meu senhor para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale o rei meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras, que eu virasse
a forma deste negócio. Joabe teu servo fez isto. Porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria do anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o mancebo Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, e se inclinou, e o agradeceu ao rei. E disse Joabe: Hoje conheceu o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava. Pesava o cabelo da sua cabeça, 200 ciclos segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Então ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém não quis vir a ele, e enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei. A dizer-lhe: Para que vim de Jesur? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe o disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra, diante do rei, e o rei beijou Absalão. Capítulo 15. E aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os seus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto, que voltei ao Senhor. Porque, morando eu em Jesur, em Síria, voltou o teu servo um voto dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvires o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém, e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvires o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo. Estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio o mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Dai-vos depressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor.
E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus. 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: Por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu conosco a caminhar? Pois força-me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava, a grandes vozes, passando todo o povo também o rei, passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade que se achar, graça aos olhos do Senhor. Ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Ahimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, que me demorei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Também fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão, pelo que disse Davi: Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume, para adorar ali ao Senhor, eis que Uzal, o arquita, veio encontrar-se com ele, com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade, disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo. Como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei o teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém.